E finalmente o Corinthians vai apresentar o terceiro reforço dessa temporada de 2026. E ainda falando sobre reforço, só que agora a possibilidade e informação garante que o Corinthians desistiu de tentar a contratação do atacante Júnior Santos junto ao Atlético Mineiro. E entendam o que está faltando para o volante Alisson ser liberado pelo São Paulo e se apresentar ao Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre quem deverá ser o próximo reforço do Corinthians para essa temporada 2026. O que está faltando para o Alisson deixar o São Paulo e se apresentar no Timão, iniciando os trâmites necessários, começando pelos exames médicos. O Corinthians e o São Paulo finalmente entraram em acordo sobre o volante Alisson. Corinthians que está no mercado em busca de vários jogadores para atender aos pedidos do treinador Dorival Júnior. Quem está à frente de todas as negociações é o novo executivo de futebol Marcelo Paz, e o Marcelo Paz já há algumas semanas negocia com a diretoria do São Paulo pelo volante Alisson. As conversas iniciaram com uma possível troca, o Corinthians ofereceu alguns jogadores, como por exemplo, pelo que se fala, o Héctor Hernandes e também o Alex Santana, jogadores que estão afastados pelo Dorival Júnior, foram afastados pelo Dorival, e o São Paulo acabou fazendo uma contraproposta, pedindo, por exemplo, pelo menos as informações que chegam, Martinez, Ranielli e até o André Ramalho acabou surgindo. Sem acordo para uma possível troca, as conversas continuaram e nas últimas horas, Corinthians e São Paulo finalmente entraram em acordo. O Corinthians pagará 1,5 milhão de reais pelo empréstimo de um ano do jogador, com um valor de compra fixado que se aproxima de 16 milhões de reais. Se o Alisson jogar 20 jogos, atuando mais de 45 minutos, o Corinthians terá que pagar mais 1,5 milhão ao São Paulo, e se ele jogar contra o São Paulo, o Corinthians terá que pagar 2 milhões de reais. Mas aí o que está faltando para o Alisson se apresentar, chegar no Corinthians, iniciar os trâmites necessários? O Corinthians tem que depositar 1 milhão de reais na conta do São Paulo. 1 milhão de reais terá que ser à vista, o Corinthians terá que pagar esse valor para posteriormente o São Paulo liberar o jogador. Aí sim ele vem e inicia os trâmites, começando pelos exames médicos, estando tudo ok, ele assina contrato de empréstimo, e depois é anunciado para ficar à disposição do treinador Dorival Júnior. Então, o Corinthians tem que pagar 1 milhão de reais ao São Paulo. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter que pagar 1 milhão de reais ao São Paulo para que o Alisson seja liberado, é a seguinte. Bom, eu já falei para vocês por diversas vezes que, para mim, o Alisson, se viesse sem custos, não estaria compensando. E agora, com todas essas possibilidades do São Paulo lucrar e muito pelo jogador, sinceramente, para mim, acaba incomodando ainda mais. Mas enfim, o Marcelo Paz, a diretoria do Corinthians, acabou que atendendo um pedido do Dorival. E aí que eu falo para vocês que o Corinthians vai muito na contramão daquilo que fala, daquilo que acaba propondo. Por exemplo, a intenção que se fala é cortar os gastos do futebol. Quando você fala em cortar gastos, não vale a pena você contratar um jogador para uma posição que aparentemente não fará diferença nenhuma. Ao meu ponto de vista, o Corinthians está fazendo um risco muito grande. O Corinthians está assumindo quantias milionárias para atender a um pedido do Dorival, que tem a intenção e acredita que vai recuperar o futebol do Alisson. Sinceramente, para mim não compensa. Já falei para vocês por diversas vezes, quando o Alisson chegar, eu vou torcer e muito por ele, que ele faça um grande sucesso com a camisa do Corinthians, que ele seja este jogador
que o Dorival quer que ele seja, mas eu pouco acredito que isso vai acontecer. Um jogador que tem atuado pouco nos últimos anos, vem um histórico de lesão. Sinceramente, eu acho muito difícil, mas é o que eu falei, vamos torcer. E o São Paulo aí, sendo esperto, não vai liberar o jogador antes de receber a primeira parte. E agora vamos falar sobre outro jogador que teve seu nome ligado ao Corinthians nas últimas horas como possibilidade de reforço, mas temos informações que o Corinthians desistiu de tentar contratar esse atleta e é um atacante. O Corinthians está firme no mercado. O executivo de futebol Marcelo Paz está em busca de contratações, em busca de reforços para atender aos pedidos do treinador Dorival Júnior. Não está nada fácil encontrar jogadores. O Corinthians tem muitas dificuldades para contratar. Dentre as principais, a situação financeira. O Corinthians vive um caos nas finanças, infelizmente. O clube, a cada dia que passa, as dívidas acabam aumentando mais. E o Corinthians está em uma situação que não tem poder de compra. O Corinthians não consegue comprar um jogador. E sim, tem que ficar atento ao mercado em busca de oportunidades. Nos últimos dias, surgiu um nome de um bom jogador, só que caro e também acabava sendo um grande ponto de interrogação. Atacante do Atlético Mineiro Júnior Santos, informações já dizendo que o Corinthians tinha feito os contatos iniciais com o Atlético Mineiro para tentar emprestar o jogador. O Corinthians queria um empréstimo sem custos, arcando com os salários do atleta, não na totalidade, e o Corinthians e o Atlético chegaram até a discutir a vinda do Júnior Santos com uma divisão de salários, mas depois o Atlético decidiu pedir 1,5 milhão de reais e temos informações que o Corinthians desistiu. Pelas informações do Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, o Corinthians desistiu do Júnior Santos, não somente pelos valores que o Atlético está pedindo, mas pelo estilo do jogador. O Júnior Santos é um atacante de explosão, tem muita força física, mas não é um driblador, não é aquele atleta com características do 1 contra 1. Então, pelas informações do Samir, o Corinthians desistiu do Júnior Santos, mas ainda está no mercado em busca de um outro atacante. Claro que o futebol, as coisas são muito dinâmicas, de repente vem essa informação que o Corinthians desistiu e aí pouco tempo depois vem outra que as coisas avançaram, mas pelas informações dele, o Corinthians desistiu do bom jogador que é o Júnior Santos, mas infelizmente nos últimos anos vem de um histórico de lesões. A minha opinião, quanto a essa informação do Samir Carvalho que o Corinthians desistiu do Júnior Santos por causa das características do jogador, que o Corinthians quer um atacante de velocidade, um driblador, e o Júnior Santos ele tem velocidade, tem explosão, é forte fisicamente, mas não é driblador, é a seguinte. Primeiramente, com todo respeito à informação, mas eu acho um tanto quanto estranho tudo isso. A minha visão o Corinthians pode realmente ter desistido, mais precisamente pela questão de valores e também as dúvidas que o jogador acaba oferecendo. Por exemplo, o Júnior Santos não sabemos se ele vai conseguir ter uma sequência de jogos e é um atleta caro. Agora, vou falar uma coisa para vocês. O Corinthians estava tentando um empréstimo gratuito do jogador e inclusive dividindo os salários com o Atlético Mineiro. O Atlético estava conversando, estava disposto, mas agora, depois que o Corinthians se acertou com o São Paulo, aceitando pagar 1,5 milhão pelo Alisson, eu acho muito difícil o Corinthians conseguir algum empréstimo gratuito, sinceramente. Porque as equipes vão olhar quem o Corinthians tentar. Eles pagaram pelo Alisson, por que não podem pagar para nós pelo nosso jogador? Pelo menos é essa a visão que eu tenho. Ao meu ponto de vista, o Júnior Santos, se for o Júnior Santos de 2023 até a metade de 2024, um grande jogador. Forte fisicamente, tem velocidade, ele pode jogar centralizado, um jogador que seria fundamental, por exemplo, numa Libertadores da América. Agora, o Júnior Santos do ano passado e da metade de 2024 para frente, infelizmente, é uma grande dúvida. De repente, o Corinthians pode assumir compromisso para um jogador caro e o atleta não conseguir jogar. Então, realmente, mediante a tantas dúvidas, absolutamente que é preciso colocar o pé no freio e ligar o sinal de alerta. Jogador com histórico de lesões, já temos o Alisson que está chegando. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforço, só que apresentação.
finalmente o Corinthians vai apresentar o terceiro reforço dessa temporada de 2026. Até o momento, o Corinthians anunciou 3 contratações. As 2 primeiras já foram anunciadas, apresentadas, inclusive já fizeram as suas estreias com a camisa do Corinthians. Vamos lá, recapitulando. Primeiro reforço, zagueiro Gabriel Paulista, 35 anos, não quis continuar no Besiktas, rescindiu o contrato e veio para o Timão. Segundo reforço, meio-campista Matheus Pereira veio por empréstimo junto à equipe do Fortaleza. Esses 2 jogadores já foram anunciados, apresentados e fizeram as suas estreias. Inclusive, o Matheus Pereira ele fez a estreia antes de ser apresentado. E o terceiro reforço que o Timão confirmou nos últimos dias, mais precisamente no último dia 21 de janeiro, estamos falando do lateral direito uruguaio Pedro Milans, jogador que veio sem custos também, após não ter renovado seu contrato com a equipe do Peñarol. Jovem jogador, apenas 23 anos, ele já foi anunciado de forma oficial, conforme eu acabei de falar a vocês. Só que o Corinthians ainda não apresentou o Pedro Milans oficialmente, e essa apresentação vai acontecer hoje, daqui a pouquinho. Hoje, sábado, dia 24 de janeiro, Pedro Milans será apresentado no CT Dr. Joaquim Grava, vai conceder a sua primeira entrevista coletiva desde que se tornou jogador do Corinthians, vai responder as perguntas dos jornalistas. Então, hoje chegou a vez do lateral direito Pedro Milans ser apresentado. Existem grandes expectativas dele fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians no jogo de amanhã contra a equipe do Velo Clube, jogo do Campeonato Paulista, quinta rodada do Campeonato Paulista. Então, daqui a pouquinho, às 12 horas e 30 minutos após os trabalhos deste sábado, dia 24, trabalhos que serão os últimos visando o jogo de amanhã, Pedro Milans será apresentado, e grande chance de ser apresentado hoje e já jogar amanhã. A minha opinião quanto à apresentação do Pedro Milans é a seguinte: hoje vamos conhecer o nosso novo lateral direito. Hoje vamos conhecer o lateral direito uruguaio, de apenas 23 anos, que acabou se acertando com o Timão. Eu, particularmente, antes de surgirem as primeiras informações do interesse do Corinthians no futebol dele, confesso que eu não conhecia o jogador. Fiz muitas pesquisas sobre ele, inclusive na imprensa do Uruguai, e a maioria das coisas que eu encontrei foram elogios ao jogador. Um jogador que é tido como muito ofensivo, jogador que tem qualidade, boa técnica, bons cruzamentos, que são características que laterais precisam, e um jogador também que acaba sendo eficiente defensivamente falando. Vem absolutamente para ser reserva do Mateuzinho, uma posição que o Dorival improvisou muito no ano passado, chegando a utilizar vários jogadores como Félix Torres, Charles e também o Martínez. No início desse ano, o Dorival usou o Kaká, improvisado na lateral direita, na goleada que sofremos para o Bragantino, foi bastante criticado. Então o Pedro Milans chega para ser o jogador, o reserva imediato do Mateuzinho, jogador da posição mesmo. Lembrando que o Corinthians tem, por exemplo, o jovem João Vitor Jacaré, mas o Dorival não considera o Jacaré ainda pronto. Então hoje, daqui a pouquinho, vamos conhecer o Pedro Milans, será apresentado finalmente. Corinthians vai apresentar mais um reforço e já pode ser apresentado hoje e já jogar amanhã. Então as coisas estão acontecendo, aliás, podem acontecer muito rápidas para o lateral uruguaio. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Alisson só ser liberado após o Corinthians pagar 1 milhão para a equipe do São Paulo? E essa informação que o Timão desistiu do atacante Júnior Santos, vocês concordam? E quanto à apresentação de mais um reforço, terceiro reforço dessa temporada 2026, quais as expectativas de vocês sobre o lateral direito uruguaio Pedro Milans? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós
E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!